Olá, bem-vindos ao podcast. Olá, Bem-vindos ao Vozes que Libertam. Cá estamos nós para mais um podcast. Como é que estás, Cris? está tudo bem? E contigo? Também, uma gripezinha, mas nada fora do normal. Portanto, a minha voz hoje não vai estar muito boa, se calhar vou falar menos, mas É, de resto está tudo bem. fixe. Então, o que é que temos hoje? Pois olha, a gente hoje temos, não é o nosso primeiro, é o nosso segundo convidado, a Aura. ehm, e pronto, ela foi, como é que se diz? Não é boa o suficiente, é isso que me está a vir à cabeça. Mas ela foi generosa, bem generosa, e aceitou o nosso convite para falar no nosso podcast. Pronto, mal posso esperar para ouvir aquilo que ela tem a dizer. Acho que vamos todos. Estamos, a gente estamos. Como é que se diz? Palavra ajuda-me. Excitados. É É, isso que está a ter tá à bem. cabeça. Pronto, pode Inquietos. ser. Estamos Pode todos ser. inquietos. E acho que vai ser muito positivo e só temos mesmo que agradecer ela ter aceito o nosso convite e termos mais um convidado, Exatamente, é a exatamente. Áurea. E venham mais. E venham mais. Vamos então ouvir a Áurea? Ok. Ok. Olá, Aura. Como estás? Tudo bem? Olá, sim. E então, Aura, o que é que gostavas de dizer sobre ti? Ou, por exemplo, podes começar de onde é que tu és? Uhum. Sim, então, eu sou a Aura, os meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma artista sediada entre Porto, Londres e Zurique. Eu sou artista transdisciplinar e desenvolvo trabalho em torno de questões de identidade, sustentabilidade, futuridade. E também sou programadora de um espaço que fundei chamado Asterisco, que pretende apoiar artistas emergentes e dissidentes, sediado no Porto, e onde nós também criamos um festival com foco na performance. Um, Acho que é isso. Por acaso foi fixe de tu dizeres os teus pronomes. Um, é, é engraçadíssimo porque eu normalmente eu não digo isso, eu ainda estou na fase de me tentar acostumar a dizer os meus pronomes. Um, como é que tu tiveste um processo para dizer os pronomes ou isso foi recente? Foi há algum tempo? Como é que isso aconteceu? É muito engraçado perguntares isso porque eu lembro-me da primeira vez que estava, das primeiras vezes que estava na Goldsmiths, onde eu estudei em Londres, e lembro-me de ter ido logo no início, isto foi em 2018, a um evento LGBTQIA+, da faculdade, e eles terem dado tipo uns papéis para nós preenchermos, tipo uns stickers para colocarmos na roupa e pôrmos o nosso nome e pronomes. Na altura isto foi pré-transição e eu nem sabia bem o que é que isso era, ou seja, não, para mim questões de género e assim, já tinha lido algumas coisas, sobretudo o Paulo e Preciado, mas ainda não estava dentro da prática, não é? Só li em alguma teoria. E então eu lembro-me que mesmo eu na altura ainda estava assim a entrar no inglês, de certa forma, e então o meu instinto foi pensar tipo no francês e pensar no nome e prénom. Então, para mim, eu estava a colocar Aura Fonseca em vez de. Quer dizer, o meu nome, na verdade, não era Aura, era o meu nome morto, e não dos meus pronomes. E então, depois é que eu vi toda a gente com o sticker e a dizer they, them, he, him, she, her, ou mesmo tipo he, they, assim, tudo tipo que existia e eu fiquei tipo, eu sou mesmo burra, de não ter sabido o que aquilo era. E depois, desde aí, eu acho que comecei a refletir mais sobre essas questões também. Comecei a preferir o they, them.
e identificar mais numa cena dentro do espectro mais não binário, e só mais tarde é que de facto também tendo algum contacto em Portugal e assim é que me apercebi que me sentia mais confortável dentro do feminino, visto que cá também é muito mais difícil haver os pronomes neutros, embora exista o ele, o ela. E então essa foi assim a minha introdução e eu acho que depois é uma questão de hábito, né? E de prática também. E eu acho que a partir do momento em que lá está, perguntamos a alguém, quais são os teus pronomes e assim, e aí para ti, queres dizer também como é que foi para ti a questão dos pronomes, por exemplo? Sim, epá, é tal coisa, é praticar, é questão de praticar. Hum, eu, eu, por exemplo, estou a tirar um curso na universidade e a gente no início do ano letivo a gente apresenta-se todos e todos dizem o seu nome e os seus pronomes. Não são obrigados, ninguém é obrigado. E quando chega a mim ainda consigo dizer, eu ainda não consegui dizer, o que é engraçadíssimo. Eu, pelo menos, eu acho engraçado. É interessante, não é engraçadíssimo, é interessante. Um, mas, mas sim, já digo já digo a certas pessoas. Estava já a falar de isso foi em Londres, não foi? Quando tiveste essa voz. Eu também achei um bocadinho um choque ao sistema. Existe uma abertura que não existe em casa, em Portugal, nos Açores. E sim, foi um choque ao sistema. Mas depende, eu acho que depende dos grupos em que estou. Por exemplo, em grupos que eu já estou inserido, por exemplo, no meu local de trabalho, tem sido uma tarefa muito difícil, porque eu já estou no meu trabalho já há 9 anos, acho eu. E dentro desses 9 anos eu passei de Cristina para Cris, de ela para ele, e, e pronto, e tem sido um bocado complicado, porque não é, a gente eu tenho à volta de 100 colegas, não é que um dia vou me pôr à frente destes 100 colegas dizer, olha, estou em transição, não sei o quê. Portanto, eu mais ou menos todas as semanas eu tenho que dizer às pessoas, olha, estou em transição, apesar de elas saberem isso, mas não sei, a mentalidade é um bocadinho, não sei, as pessoas às vezes são difíceis de chegar a elas. Tens de estar sempre a A relembrar, não nível, é? a nível de mudanças e coisas assim, sim. E como é que tu achas? Como é que tu achas da diferença de que estiveste em Londres para depois voltar para Portugal com essa depois a abertura? Sim, eu acho que são contextos diferentes. Eu acho que para mim também foi um bocado o que tu estás a descrever, eu acho, que é de ter de fazer vários outcomings, na verdade, não é só um. Porque não dá, tipo, para de repente passares de uma coisa para a outra e toda a gente já ter essa informação, não, tu tens de ir contando para as pessoas e só aí é que elas vão perceber. Isto especialmente quem já te conheceres do passado, não é? Quem conheces hoje em dia, já dizes que és o Cris e assim, e já não há tanto essa questão. Mas então, para mim, eu acho que quando voltei para Portugal, também num tempo pós-Covid, já passado tipo uns 3, 4 anos, é que comecei também a ir a eventos cá no Porto e assim, e foi aí que eu fui encontrando pessoas que eu conhecia de antes, né? Pré-Covid, pré-transição, e aí eu fui tendo de fazer esses coming outs, né? Com diferentes pessoas que conhecia, e é sempre um processo um bocado árduo, tipo, obviamente com pessoas amigas, jovens, queer e assim é mais fácil, mas especialmente com família e assim fica bem difícil, ou com pessoas mais velhas. E, e pronto, mas eu acho que no geral as pessoas têm sido muito receptivas, especialmente dentro lá está dos circuitos de amigos e também tenho bastante sorte de estar dentro de diferentes circuitos artísticos e então as pessoas também têm uma mente muito mais aberta. Então mesmo dentro da própria faculdade em Londres, como cá, também já tive
num curso cá e em diferentes espaços, e então as pessoas tendem a respeitar bastante. Claro que cá, lá está, a própria língua portuguesa tende a ser mais binária, não é? Tipo, amigo, amiga, em inglês seria friend, parceiro, parceira, partner, não é? Ou seja, tem mais dificuldades, especialmente para pessoas não binárias, mas eu acho que a partir do momento em que entras em pronomes binários, ele ou ela, já acaba por ser mais fácil. Então, sim. Estás a falar dos pronomes não binários e isso. Pronto, tu, por uma fase da tua vida, tu tinhas o pronome não binário. Como é que era? Como é que era para a pessoa poder falar contigo? Porque isto é uma coisa que a gente tem estado a ver na internet, e é assim, o podcast, o objetivo também é para a gente aprender com isso, e ao aprender, ensinar também outras pessoas que queiram saber um bocadinho. E sim, a palavra inglesa é muito mais fácil de usar o não binário do que o português. Como é que tu fizeste ou o que é que tu aprendeste quando te começaste a identificar como não binário? Sim, então, eu acho que no início, até em Londres, cheguei a trabalhar, por exemplo, na Serpentine Gallery, e havia um amigo meu que também usava muito o they, precisamente mesmo às vezes para se referir a artistas que nós programávamos lá, quando não sabia, tipo, os pronomes dessa pessoa. Isso, e era uma pessoa, era um homem cis, hétero, na verdade, então nem era ninguém da comunidade, mas era uma pessoa muito consciente sobre essas questões e, e então eu acho que fui ganhando também uma outra visão, não é? E especialmente depois, claro, quando eu me identifiquei, quando conheci várias pessoas que usavam o they e comecei a usar, na verdade começou a haver um momento em que eu só usava o they para toda a gente. E para mim o she ou o he já ficava complicado. Uh, e, um, e eu acho que o mesmo, às vezes, com o ele, o ela, e especialmente quando eu associo a alguma pessoa em específica. Género, eu tenho a minha pessoa parceira, que é não binária, tu conheceste, Sol, e então, para mim, o nome Sol já está muito ligado aos pronomes dele, que são os que eu utilizo para ele. E tenho agora uma outra amiga minha que também se chama Sol, não é uma pessoa trans, e, um, e que utiliza os pronomes ela. E então eu de repente agora, mesmo para referir-me à minha amiga, a Sol, acabo por às vezes só dizer tipo Sol, sem o U ou a A antes, sabes? E então às vezes até é engraçado, lá está, como nós associamos os pronomes a uma pessoa, a um nome, e depois podemos ter dificuldade até em sairmos, às vezes até do próprio linguagem neutra, né? Não binária. Porque isso também são duas questões importantes de salientar, que é, nós, claro, temos a linguagem neutra, não é? Que são com os pronomes ele e ele, e depois também temos a linguagem inclusiva, que tem a ver, por exemplo, simplesmente referirmos a, em vez de ser, por exemplo, os participantes, dizermos as pessoas participantes, por exemplo. E aí não estamos a designar um género, não é? E então é algo que eu utilizo também bastantes vezes, utilizar as pessoas, e isso ajuda Olha que fixe. A gente a por não acaso. tornar também o masculino como o global, não é? O universal, que muitas vezes fazemos, tipo os participantes, os inscritos, e é as pessoas inscritas, não é? Na verdade, por exemplo. Então, sim. E tu referiste-te, como é que foi? A minha pessoa companheira, como é que tu te referiste? Ao Sol? Por exemplo, aí também foi, sim, acho que foi a minha pessoa companheira, sim. Ah, De forma a não, também poderia usar tipo min companheiro, pronto, min companheiro, minha sim, companheira. que seria o neutro, mas a linguagem inclusiva pode ser simplesmente dizer a minha pessoa companheira. Uau. Sabes, ouvir
as coisas de uma maneira diferente. E para já eu gosto muito. Sempre que ouço uma coisa diferente, aquilo salta-me logo. Não sei, mas sempre foi assim. Mas ouvi-lo, eu sinto que quanto mais eu ouço, mais faz parte da minha linguagem. E acho que isso tem a ver com o que tu estavas a dizer em relação a praticar. Quanto mais Claro. a gente usar, mais faz parte de nós, ou faz parte da nossa Sim, linguagem. sim, a linguagem é algo vivo, né? Ou seja, se uma criança for aprendendo algumas destas ferramentas já na escola e assim, vai ser mais fácil. Não aprendendo, vai ter de ser depois mais tarde que vai se acostumar, né? Estas questões também. Hum. Em relação a pronomes e coisas assim, tu por acaso tens situações em que as pessoas não te identificaram da maneira como te identificas? Eu acho que há um período, né, de transição, tanto para nós, mesmo ao início, sei lá, quando eu ouvia o meu nome morto, acabava por ainda olhar, percebes? Ou quando alguém chamava na rua, não é? E não era para mim, ou, ou mesmo quando eu comecei a usar, sei lá, eu sou uma mulher, ou que ainda assim às vezes a palavra mulher, né, é bem grande, então às vezes até prefiro pessoa transfeminina ou algo assim. Mas, mas também é uma desconstrução, não é? Tanto para nós como para as outras pessoas. Então, eu acho que existe todo esse processo, não é? E especialmente lá está com pessoas da família que sempre trataram, não é? Com um nome, uns pronomes e sempre estavam acostumados a ver como o irmão, o filho, o primo e passar para ser a irmã, a filha, a prima é toda uma desconstrução que a pessoa precisa de fazer. Então, eu acho que tem sido mais nesse campo que tem sido mais desafiante, tem tomado o seu tempo, mas ainda assim tem havido bastante progresso. Eu acho que ninguém nunca fez por misgendering por mal mesmo. Acho que o misgendering que por vezes pode acontecer é por por descuido ou por não ter prestado muita atenção, não é? Mas já houve várias pessoas que inclusive corrigiram, pediram desculpa, e eu acho que às vezes as coisas mais importantes mesmo é ter pessoas aliadas à volta que também ajudem nesse processo. Isto porque às vezes, mesmo para mim, é difícil, sei lá, levar com esse misgendering e ser logo super proativa e corrigir a pessoa, porque também fico numa posição vulnerável, na verdade. E então às vezes ter alguém ao lado que possa, tipo algum amigo ou pessoa namorada ou assim, que possa corrigir é mesmo tipo o melhor que pode haver, eu acho, na comunidade também LGBT, porque porque é mesmo esse sentido de entreajuda também. E essa correção também não é nunca para prejudicar outra pessoa ou a humilhar, mas simplesmente para dizer, olha, na verdade o pronome é ela, pronto, e está tudo tranquilo. E isso já aconteceu de forma bem natural e as pessoas simplesmente, sim, apercebiam-se e caminhávamos para um futuro diferente. Hum. Puxando um bocadinho atrás, achei interessante dela ter falado quando no teu trabalho, na tua relação do dia a dia, que as pessoas estavam a aceitar, que as pessoas eram educadas, ou seja, achas que está diferente a reação das pessoas, a recepção das pessoas, eh, achas que as pessoas estão a começar a ver a comunidade de outra maneira, já estão a aceitar, a respeitar? Então, eu acho que dentro de pessoas trans que ainda assim se identificam de uma forma mais binária, que é o meu caso, não é? Tipo, pessoas trans femininas e pessoas trans masculinas, eu acho que é muito mais fácil, não é? Porque há também o passing, que é na rua as pessoas não se aperceberem,
que me acontece muito frequentemente, e simplesmente por eles sou uma mulher cis e inclusive já me perguntaram se eu pretendia engravidar, ter filhos, assim, coisas bem engraçadas. E, e, e depois eu acho que pessoas que saem do binarismo, né, sobretudo pessoas não binárias, é que eu acho que é muito complicado, de facto. E eu acho que é aí que o progresso ainda precisa de acontecer, porque saem fora da norma, de facto. Pessoas transbinárias também, de certa forma, né, pela sua transição, questões de transição social, hormonal, etc. Mas pessoas não binárias que ficam algo entre, né, para a sociedade, nos olhos da sociedade, de não perceberem bem se é homem, se é mulher, quando começam de facto a usar os pronomes ele e ele, neutros, e tudo mais, aí é quando de facto desafia várias questões, não é, na sociedade, várias construções, porque se estivermos dentro da construção homem e mulher, ok, as pessoas conseguem perceber, mas se sair fora disso, às vezes é um pouco mais complicado. Eu acho que é um pouco semelhante também ao que tem vindo a acontecer com as questões de pessoas lésbicas, gays, de casais, não é? Em que se forem casais monogâmicos também, tipo, ok, são dois homens, duas mulheres, ok. Mas se começarmos a falar depois de poliamor perante a sociedade hoje em dia, as pessoas também ainda não compreendem, ainda é outro nível. Então, eu acho que as pessoas não binárias estão um bocado aí também. Por isso, para mim, tem sido bastante fácil, mas, mas eu sinto que ainda falta, quer dizer, fácil nesse sentido de autodeterminação, e das pessoas, de facto, usarem esses pronomes e não, mas acho que pessoas que fiquem entre é mais difícil. Sim. E achas que estás a falar agora em relação a sabes, pronto, da experiência de abrir, quando estás a falar de poliamor e isso, e eu estava a pensar na peça que tu tinhas e que levaste pelas ilhas e também atuaste aí, acho que em Portugal continental, e vieste depois aqui a Londres. Um, Pronto, na minha ideia, usaste a peça para tipo, como é que se diz? Amplificar talvez aquela caixinha em que a gente, ou quase toda a gente existe, a nível de mentalidade. Gostavas de falar um bocadinho sobre isso? Sim, o projeto lá está, Transformatividade, surgiu, na verdade, quando eu estava em Londres ainda, em 2021, a escrever a minha tese de mestrado sobre um solo que eu tinha feito em torno da minha própria transição, e depois surgiu-me muito a vontade de poder conectar com outras pessoas da comunidade, isto porque ainda estávamos também num cenário recente pós-Covid, e vários espaços também queer e assim tinham fechado, né, temporariamente e assim. Alguns deles mesmo permanentemente por causa também de uma crise económica que houve associada, né, ao encerramento das lojas e bares. E, e então eu decidi criar uma Open Call no início de 2022 e a nível nacional, primeiro em Portugal, e tive várias candidaturas e foi aí que eu selecionei dois elencos, um no Porto e outro em Lisboa. E trabalhei durante 2 a 3 semanas com cada um dos elencos, cada um deles tinha 4 pessoas mais eu. E depois apresentámos a peça em 2023 e depois mais tarde surgiu a possibilidade de levá-la para o Reino Unido e trabalhar com um elenco de lá também, com 4 pessoas. E apresentamos depois pelo Reino Unido, por Portugal, Continental e Açores, pela Bulgária, Holanda, exato. E foi muito interessante, especialmente o processo, a performance em si, acho que também, mas todo o processo de criarmos uma família escolhida, de nos apoiarmos, de às vezes até trocarmos tipo conhecimento, não é? Tipo, que existe, que às vezes não está explicitamente online, sei lá,
de como é que foi tomar uma certa hormona, como é que foi a experiência para cada pessoa, e percebemos que há coisas comuns também, em que, sei lá, o tratamento hormonal de feminização acaba por muitas das vezes lá está a reduzir a libido, até trazer depressão, porque são os efeitos secundários que estão comprovados também, mas pronto, como ao falar pessoalmente com cada pessoa dava mesmo para perceber melhor que aquilo que estava a sentir afinal era bastante normal, a maior parte das vezes. Uh, e, e contrariamente, lá está, pessoas transmasculinas que, precisamente quem injetava testosterona, que sentiam um boost também em termos de força e de energia, vitalidade, que outras pessoas, por exemplo, quando tomavam o gel, não era tão eficaz, por exemplo. Então, então é muito interessante, eu acho, esse sentido de comunidade que foi sendo criado. E depois também nós podemos, claro, partilhar as nossas próprias histórias, escrevermos, lermos e depois até criarmos uma peça de movimento em que uh, em cada ação também de certa forma representava momentos da nossa vida, individuais ou coletivos também. Será que tiveste algumas pessoas que depois da tua peça vieram ter contigo que não fazem parte da comunidade e que te disseram alguma coisa que lhes tocou ou que lhes talvez lhe deu uma mensagem diferente? Sim, Tiveste essa reação? sim, isso aconteceu sobretudo quando nós fizemos em Portugal a digressão rural, em que foi que fomos mais para o interior e para os Açores. E então aí nós de facto apresentávamos a peça, havia uma conversa depois, logo depois do espetáculo, em que as pessoas podiam fazer perguntas e assim. E depois haviam sempre algumas pessoas mais tímidas que às vezes não participavam na conversa, não davam um comentário durante a conversa, mas esperavam para o final e eu ficava ali e as pessoas vinham ter comigo, ou pessoas que pediram para tirar foto, ou pessoas que disseram, como os teus pais, que falaram sobre ti, assim. E sim, ou seja, a maior parte desse público não era LGBT de todo, eram famílias e assim locais e jovens. E várias pessoas sentiram-se inspiradas de certa forma. Para elas também era a primeira vez que viam uma performance tipo de dança contemporânea de certa forma, ou seja, só acho que isso na verdade era às vezes o choque maior, mais do que na verdade nós somos 5 pessoas trans em palco, porque isso para elas era tipo, ok, 5 pessoas, está ok. Mas tipo, o facto de ser uma performance era algo novo para a maior parte das pessoas, porque só tinha visto, sei lá, teatro de comédia, possivelmente, cinema, algumas exposições locais, então é bastante diferente e é algo mais conceptual também. E depois as questões trans também, e tipo, haviam pessoas que criavam toda a sua narrativa do que significava cada ação, e assim, porque elas também são muito abstratas e é o que cada pessoa também quiser tirar dali e colocar significado. Então, sim, e no geral foi super positivo. Nós estávamos com medo, de facto, do aumento também da extrema-direita, tanto por Portugal, no Reino Unido, mas especialmente lá está nas aldeias e vilas que apresentamos, estávamos com mais receio disso, mas sempre tivemos uma boa recepção das pessoas, ou seja, sentimos que também há cada vez mais abertura nessas localidades para isso, e depois também há um grande sentido de humanismo, não é? Também nestas zonas mais periféricas, isoladas, onde as próprias pessoas também se sentem muito sozinhas. Depois no fim da peça, quando as pessoas tinham a oportunidade de falar, se calhar achaste um bocadinho de hesitação de algumas pessoas para perguntarem ou para falarem. E pronto, isto é uma coisa que eu já falei aqui no podcast, que é, sabes, crescer nos Açores, e pronto, isto é a minha experiência. Como toda a gente sabe, toda a gente, se por exemplo eu disser alguma coisa nas velas,
dali a 2 a 3 dias já se sabe no topo e está a ilha feita. Portanto, a nível de abertura, pelo menos a minha experiência foi que foi difícil de me abrir em relação a certas coisas, porque eu sabia que não era uma coisa que por exemplo, eu hoje, se for a Londres ou se for à cidade aqui mais próxima de onde eu estou, e se for com uma bandeira de transgênero, ninguém sabe de onde é que eu sou, ninguém sabe, estás a perceber, ninguém sabe o meu nome, ou seja o que for, mas se eu disser um ai nas velas ou na minha freguesia de onde eu sou de Rosais, pronto, toda a gente vai saber que que eu disse o ai, estás a perceber? Portanto, Sim. quando disseste, as pessoas sentiram-se um bocadinho, ou se calhar não foram tanto ativas, ou mais resguardadas. Foi isso que me Sim. fez pensar. Eu, por acaso, agora estava-me a lembrar do contexto específico em Velas, que foi muito fofo, na verdade. Acho que foi há um ano, exato, há um ano que nós apresentamos lá. E foi muito fofo porque toda a comunicação com o município foi super rápida, clara, tipo, havia lá uma pessoa responsável pelo teatro com quem nos reuníamos, e que articulou sempre tudo. O auditório de lá também, tipo, é surpreendente, tipo, numa ilha com não muitos habitantes, tem um auditório de facto com uma capacidade considerável, o próprio palco também. E então nós sentimos mesmo muito bem recebidos. E na própria escola também foi muito engraçado, porque eu cheguei a lá dar um workshop e, e foram algumas adolescentes que participaram e, lemos o texto do Paulo e Preciado, tivemos a discutir e depois, entretanto, aquilo também foi para as próprias vidas delas, gossips, relacionamentos e tudo mais. E foi assim bem engraçado. Então sim, nós sentimos, eu percebo isso que tu estás a dizer, não é? Claro que quando tu és de lá, uh, pode ser mais complicado, porque tu simplesmente existindo lá diariamente, as pessoas estão sempre a comentar. Nós, como fomos lá também numa situação privilegiada, em que ficamos só quase uma semana, conseguimos também visitar a ilha e assim. E éramos também um grupo, então sentimos-nos muito mais protegidas também pelo próprio município também, que nos ofereceu alojamento e assim. Então percebo. E é muito engraçado também, porque me lembrei agora que quando eu estava a falar ao município se eles conheciam alguma pessoa translocal, porque havia este nosso interesse também de convidarmos essa pessoa para os ensaios, para a conversa, para viver o espetáculo, para estar connosco também. Eles ao início simplesmente nos falaram da Nicole e depois com ela não conseguimos, infelizmente, porque também trabalha full time e assim. E, e depois eu já estava tipo, ok, mas não há mais ninguém, e assim, eles, não, que nós sabemos, e assim. Eu estava tipo, eu sei que deve haver mais alguém, tipo, é impossível. E depois foi muito fofo quando os teus pais no final do espetáculo vieram ter comigo e a falar de ti, e eu tipo, afinal há outra pessoa e possivelmente há outras pessoas, tipo, Claro. só que tem tudo a ver com essas questões também de visibilidade, tu também, estando fora de lá, acaba por pelas pessoas que talvez até já nem falarem tanto, e assim, pronto. Se estivesses lá a viver diariamente, possivelmente com a Nicole, também seria outra realidade. Sim. E no caso dela, também sendo uma geração mais velha que a nossa, foi também bastante mais conturbante. Sim. Esse projeto parou ou continua? Então, nós começamos as apresentações em 2023, até o ano passado, até outubro, foi a última. Eu estou agora na fase de escrever o livro, que quero que seja publicado agora no início deste ano, para as pessoas também poderem ler como foi o processo e assim. E,
e talvez ainda podemos ter alguma apresentação. Eu tenho muito esta ideia de querer fazer uma apresentação com os três elencos, ou seja, unir 14 pessoas trans num espaço e criarmos uma nova peça, de certa forma, duracional e assim, como um momento final de encerramento, até porque uma das pessoas que fazia parte do elenco de Lisboa, a Teresa Vez Liberta, faleceu em outubro de 2024, e então nós também gostaríamos muito de fazer homenagem. E pronto, mas ainda estamos agora a querer arranjar a parceria para que isso venha a acontecer. De qualquer das formas, temos estado em contacto. Uma das pessoas que participa do elenco é Sol, com quem eu também estou a criar um novo projeto chamado Sol Laura, em torno de amor trans, que vamos criar este ano para estrear no próximo ano. Há outras pessoas que tenho vindo a programar no meu próprio espaço. Por isso, continuamos sempre em contacto. A única maneira que tu tens contato com a comunidade é através da tua arte e através da tua vida pessoal, ou tens algum outro tipo de contato? Eu acho que esses dois são as formas com que eu tenho contacto neste momento. Eu já cheguei a ir a algumas sessões da Grit, da Ilga, e feito até um workshop com eles e é, mas eu acho que tem sido mesmo através disso, ou seja, das pessoas que eu programo no meu espaço, das pessoas que fazem parte dos meus projetos, uh, e acho que essa é a minha missão. Já houve convites para possibilidade de carreira política, não aceitei, convites também mais para questões de ativismo. Tento estar dentro, mas também não dá para fazer tudo, né? Então, sinto que é mesmo através da arte que para mim faz sentido e há outras pessoas que estão a fazê-lo através de outras áreas e espero no futuro também termos alguma deputada trans em Portugal ou deputado, mas para já não serei eu. Okay. Alguma coisa que quisesses que acontecesse ou que mudasse ou alguma coisa que gostasses que mudasse? É assim, eu gostava que as pessoas fossem cada vez mais conscientes hoje em dia, especialmente na sua forma de amar o outro. Isso é agora o projeto que eu estou a focar-me e eu acho que acaba por ser o ponto principal, porque se as pessoas forem de facto amarem de forma mais consciente a si próprias e a outras pessoas, acho que poderíamos mesmo construir um mundo melhor, né? Porque se amas alguém, não vais criar guerras com essa pessoa. Se amas alguém, não a vais matar. Se amas alguém, queres abrir as portas da tua casa ou do teu país para as receber. E eu acho que tem muito a ver com isso, não é? Então, essa é das minhas questões e eu acho que possivelmente este podcast já vai ser postado depois das eleições que vamos ter aqui em Portugal, uh, mas também esta consciência também está aí, não é? E vamos ter várias eleições a acontecerem no futuro e há cada vez mais binarismo também, mas se nós começarmos a pensar no que é melhor para nós, mas também para as outras pessoas que nos rodeiam e as pessoas também que desconhecemos, conseguimos perceber que tipo de políticas é que devem vir a acontecer para de facto termos um mundo mais justo. Então, para mim, é isso que eu deixo, é as pessoas poderem amar de forma mais consciente. Muito bem. Obrigado, Laura. Fixe. Eu não te posso, Muito obrigada. não te consigo agradecer o suficiente, para dizer a verdade. Não, tá, Obrigado. Diz quando as tuas coisas, quando o teu livro seja publicado, dá-nos a informação à medida que as coisas vão acontecendo para ti e a gente há de as partilhar com muito gosto.
Com muito gosto. Está bem, muito obrigado. Vá, Sim, força. Desejamos tudo bom. Muito obrigada, Áureo. igualmente. Felicidades. Igualmente. Obrigada, Beijinho. Tchau, beijinho. tchau. Tchau, beijinho. Tchau, tchau. Este foi o podcast com a Aura, que eu adorei. E tu, Dina? Também. É muito bom. Espetáculo. E espero que as pessoas que nos estejam a ouvir que tenham gostado. Continuem-nos a ouvir. Ponham o gosto ou lá como é que é. quero falar inglês, mas não devo falar inglês. Ponham o gosto e subscrevam. E é isto. Até uma próxima, ok? Vá. Ok. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Obrigado. Tchau.